Bom, falei para vocês há pouco que a gente vai falar da síndrome do túnel do tarso. Falando assim, com esse nome, né, comprido, a gente fala, puxa vida, o que é isso? Eu acredito que seja mais comum do que a gente imagina. A gente vai conversar com o ortopedista, Dr. João Paulo Cortez. Bem-vindo. Olá, como vai? Carol. Tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer nosso. Doutor, já a gente vai ter modelo, a gente vai fazer uma pauta bem completa. Mas, para a gente introduzir, é de fato mais comum do que a gente imagina? É assim, Carol, é um pouco mais comum, é uma doença relativamente frequente, tá? E o grande problema é que muitas vezes ela não é bem diagnosticada. Entendi. Muitas vezes a gente tem a dor no pé, não sabe o que acontece. E acabam, enfim, até achando que são coisas mais graves. Exatamente. E muitas vezes é assim. É uma doença também que se confunde muito com outras doenças. Talvez esse seja o motivo da gente, muitas vezes, deixar ela passar despercebida. Cair. E olha, a gente pode diminuir e muito qualidade de vida, né? Eu acho que em alguns momentos chega a ser uma dor ali no pé, que a gente vai falar já, como ela aparece, até incapacitante para muita gente. Exatamente. Pode atrapalhar muito a qualidade de vida, pode atrapalhar o dia a dia. Então, é uma doença que merece muita atenção. Então a gente vai para um rápido intervalo, vou deixar um tempo para vocês mandarem mensagem no @VocêBonitaTV, mandem perguntinhas, daqui a pouquinho também tem VB Transformando Vidas e muito mais. 2 minutinhos, estou de volta, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o ortopedista, Dr. João Paulo Cortez. Estamos falando da síndrome do túnel do tarso. Doutor, então para a gente começar, vamos explicar que síndrome é essa? Eu acho que a gente pode já explicar com um VTzinho que a gente tem de ilustração para o público. Eu acho que vai ficar mais fácil entender. Vamos colocar o VTzinho, você explica para a gente. Isso, Carol, muito bem. Ele vai ajudar bastante porque a primeira parte seria entender o que é o túnel do tarso, né? Muitas vezes você ouve o túnel do tarso, até confunde o túnel do carpo, mas são estruturas totalmente diferentes. O túnel do carpo, que é mais conhecido, é uma estrutura localizada no punho, e o túnel do tarso é um canal que fica na região interna do tornozelo. Tá. Dá para ver na imagem, ele está focando bem, a parte interna do tornozelo. Nesse túnel, que é delimitado por esse ligamento, essa estrutura branca chama de retináculo flexor, ele tem estruturas que passam por dentro dele. E uma dessas estruturas é o nervo tibial. Junto do nervo tibial vão passar também artérias, veias e 3 tendões que fazem parte dos músculos do pé e do tornozelo. Tá. E então, a gente viu ali, eu vou pedir para colocar de novo, que uma hora ficou vermelhinho, é uma inflamação? Exatamente. Então o que acontece? Qualquer alteração, como mostra no vídeo, que leve a uma inflamação ou uma compressão do nervo tibial, ela vai levar aos sintomas. E o que pode levar? Porque assim, a gente está falando aí de uma condição de... Sempre quando eu acho que tem dores fortes, e até a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, que eu acho que pode ter um formigamento também, né? Isso. Quem tem, sente um formigamento. Porque eu estava falando pro doutor que eu acho que eu já tive. É uma questão que a gente está envolvendo o nervo, certo? Com certeza. Sempre quando tem um sintoma, pode ser gente no corpo inteiro. Você fala, é ali na perna, ou até no próprio... do punho do carpo. Essa circunstância está envolvendo o nervo. Agora, o que faz ali inflamar esse nervo tibial? Exatamente. O nervo, nessa estrutura, nesse canal estreito, é a estrutura mais sensível. Então, qualquer compressão, qualquer inflamação das outras estruturas que estão ao redor dele, vão fazer ele ficar sensibilizado e vão causar a dormência, a dor no pé, que são os sintomas mais típicos da doença. Dá para dizer que o salto pode ser um deles? Dependendo do tipo de salto que você usa, se é um salto muito elevado, se você usa por muito tempo, ele vai exigir muito dos seus tendões. Seus tendões vão ficar inflamados, essa inflamação vai sensibilizar o seu nervo também. Nossa, então realmente eu acho que deve ser bem mais comum do que a gente imagina. Tem algum dos sapatos aqui que você acha assim, que pode ser melhor ou pior? Pois é, trouxeram os saltos das meninas da produção. Todo mundo aqui pode ter um pouco da síndrome, tá? Porque todo mundo gosta de salto bem elevado. O salto bem elevado acaba sendo desconfortável quando você usa muito tempo, porque ele exige muito das estruturas musculares, né? Então, o que eu indicaria desses aqui? Você vê que a gente tem um salto, é bonito, tá? Mas ele já apresenta uma maior base. Essa maior base vai dar mais conforto, a gente percebe isso. Então, sapatos que têm uma base mais larga e um salto um pouco menor do que outros, como esse. Esse aqui é... Esse aqui vai dar trabalho, Esse né? dá trabalho, gente. Ó. Mas, ó, que eu ando bem de salto, mas acho que em cima desse não dou conta não, aqui, ó. Olha que bonito, né?
Interessante. Então, claro, a questão até da base é o mais indicado. Agora, que outros fatores podem levar à síndrome do Tarso? São muitos fatores. Do tarso, né? Túnel do Tarso, exatamente. É uma estrutura, é um túnel pequeno que passa estruturas, né? Muitos fatores. Todos os fatores que levam à sobrecarga das estruturas do tornozelo podem levar à síndrome do túnel do Tarso. Mas não apenas isso, algumas outras estruturas podem levar à compressão também. Tá. Às vezes surge uma estrutura que cresce na região, como um cisto, o famoso cisto sinovial pode acontecer no tornozelo. Ele cresce, ele vai comprimir o nervo, causa a mesma sensibilidade. Entendeu? O excesso de peso, assim, uma obesidade pode... Obesidade é uma das doenças bem importantes. Tem algumas doenças que a gente chama de doenças sistêmicas, que são doenças que levam a um processo inflamatório, o processo inflamatório leva ao edema, esse edema leva ao inchaço. A obesidade é uma delas, assim como a artrite reumatoide, entendeu? Também. O diabetes também. Diabetes também? Diabetes também. E a própria, assim, a atividade física, né? A gente estava falando da corrida no intervalo. A corrida pode ser um fator também? Na verdade, a corrida acaba sendo, na maioria das vezes, um fator de proteção. Tá. Um fator que faz você ter mais segurança, ter menos dor do que causa dor. O grande problema é quando a gente acaba correndo de forma irregular, a gente não tem tempo, tem que trabalhar e no final de semana vai tirar aquele atraso todo. Entendi. Entendeu? Isso que não deve ser feito. Isso sim vai levar à sobrecarga. Se você tem um bom condicionamento, você consegue ter tempo para praticar atividade diariamente ou 3 vezes por semana, de uma forma regular, que é o mais importante, a corrida vai te ajudar, vai manter sempre os seus tendões com boas condições, vai manter sempre sua musculatura apta até para usar um salto de vez em quando, tá? E vai evitar que você tenha esses sintomas. Bom senso, então, né, doutor? ponto positivo para a corrida, ponto positivo para as atividades físicas em geral, quando são feitas da maneira correta, sob uma boa orientação, entendeu? Isso é bem importante. A escolha do tênis muitas vezes também é algo hoje importante, né? Hoje a gente já sabe que a gente descobre a pisada, que tem tênis para cada tipo de pisada, Isso também favorece. A escolha do tênis, hoje todo mundo está vendo que é uma coisa bem importante, todo mundo procura. A minha pisada é pronada, não é? A pisada pronada, principalmente quando ela é hiperpronada, é uma pisada que leva você a ter uma chance maior de desenvolver a síndrome do túnel do Tarso. Vamos lembrar qual que é a pronada, doutor? Tá. A pronada, vamos colocar uma foto, já vou fazer perguntinhas, então mandem perguntas, gente, de atividade física e já a gente vai relacionar esse problema com outros que a gente já falou aqui no programa. Como você disse, o diagnóstico nem sempre é tão claro, a gente tem uma modelo que já também vai fazer não só os exercícios, mas também vai conversar com a gente porque a gente vai simular um diagnóstico nela, como seria feito o diagnóstico, tá? Então aguardem que a gente vai fazer tudo isso. Mas antes, vamos colocar uma fotinho na tela, eu queria que você falasse então da pisada, porque é tão importante. Olha lá, vamos falar de cada uma delas. Essa figura está bem completa, está mostrando os 3 tipos de pisada, tá? Temos a pisada pronada, quando você tem o calcanhar um pouco para fora. Para fora. E você acaba tendo o pé plano. Certo. Tá? Temos a pisada neutra, que está no meio, você não tem ele muito para fora, nem muito para dentro. E temos a pisada supinada, em que o pé fica para dentro. No nosso caso, a gente está falando sobre a síndrome do túnel do Tarso. A pisada pronada tem uma relação com a doença. O que acontece? Quando você tem esse pé um pouco para fora, o nervo que passa na parte interna do tornozelo, ele acaba sofrendo o que a gente chama de distração. Tá? Ele acaba sendo distraído por muito tempo. Tá. Mas normalmente, se você nasceu com a pisada um pouco pronada, sempre viveu com isso é normal para você, o seu nervo vai estar bem desse jeito. Entendi. Mas muitas vezes ocorre o que a gente chama de hiperpronação. Você acaba tendo uma pronação por vários motivos, como enfraquecimento, como sobrecarga também. Você acaba tendo uma pronação maior do que você está acostumada. Então, é uma predisposição já das pessoas que têm essa pisada. Elas têm mais chance de desenvolver a síndrome. Tem mais chance, sim. Mas também não quer dizer que se você tem a pisada pronada, você vai ter a síndrome. Perfeito. Entendeu? Entendi. Vamos até a nossa modelo, então. Eu vou apresentá-la. É a Antônia. Bem-vinda, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de diagnóstico, doutor, porque, como você comentou, é um problema que pode ser confundido com tantos outros. A gente já falou aqui de fascite plantar, já falamos de um monte de coisa, inclusive tem uma pergunta sobre isso que a gente vai colocar já. O que vai distinguir aí ou diferenciar de outros problemas? Tá bom. A gente tem que fazer sempre um bom exame físico, né? Na verdade, o diagnóstico começa a partir do momento que você recebe o paciente no consultório. E como você falou, são várias coisas parecidas que têm o mesmo sintoma, entendeu? Então é importantíssimo
procurar um médico, procurar um profissional para você chegar ao diagnóstico correto. Então, vou usar a Antônia. Dona Antônia, prazer. A Antônia está sem microfone. Deixa eu pegar um microfone, por favor, Ivaí. Deixa eu pegar um microfone para a gente falar com ela. Eu vou mostrar as estruturas do túnel do tarso no pé da Antônia. Tá bom. Pode soltar a banda por enquanto. Deixa eu utilizar o outro pé. Já deixaram aqui as fitinhas para ajudar. Tá. Então, Antônia, aqui tem o osso. Esse osso chama maléolo medial, tá? O túnel do tarso, ele vem passando nessa região. Ele é delimitado por um ligamento que a gente viu na imagem, tá? E esse ligamento vai até o calcanhar. Então, nessa estrutura aqui, vão passar alguns tendões, como o tibial posterior, outro chamado flexor dos dedos e outro chamado flexor do hálux. E no meio desses tendões, além de veias e artérias, a gente também vai ter, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, o nosso nervo tibial. Doutor, entendeu? Mas a dor é localizada aonde? Faz com uma bolinha vermelha, que eu vi que você está com uma caneta vermelha. Ótimo, exatamente. Normalmente, onde é a dor? Para isso. Que é a queixa. O nervo vai na direção da planta do pé. Então, ela é responsável por inervar toda essa região de dentro, na parte de baixo, e a região da planta do pé também. Tá? Então, se o nervo não está funcionando bem, você não está recebendo bem o sinal do nervo, porque ele está sensível, está inflamado e vai sentir essa dormência e dor bem nessa região. Pode ser na sola do pé inteira. Pode ser na sola do pé inteira. Ou só no calcanhar, ou só mais para frente. Exatamente, dependendo da fase da doença. Gente, então é muito parecido com outros problemas, até com o esporão, que a gente já falou algumas vezes. Com esporão. É aquela sensação, então, até para eu entender exatamente o sintoma. Que quando a pessoa acorda, põe o pé, a primeira pisada, põe o pé no chão, já é uma dor absurda, assim, já dá um choque, assim. Isso é bem típico de esporão também. Esporão também. Mas pode acontecer na síndrome do túnel do tarso. Não tem jeito. Por isso que é importante a gente tentar fazer o bom diagnóstico. E realmente, não é fácil fazer o diagnóstico, né? Tá. Vou colocar começa algumas manobras. Quer que eu mostre a manobra primeiro do diagnóstico? Eu vou só colocar uma perguntinha do público, desculpa, que já chegaram. Não, imagina, que chegaram várias. Olha lá. Ju, obrigada, um beijo pra você. Faço exercício subindo escada. Posso vir a ter a síndrome do túnel do tarso? Olá, Juliana, boa tarde. Então, a gente falou um pouco sobre isso. Aquela questão do exercício. O exercício bem feito pode incluir, inclusive, subida na escada. Tá? Subir, descer escada, subir ladeira, muitas pessoas fazem isso e não tem a síndrome do túnel do tarso. Se você fizer de acordo com o seu condicionamento, seguir a progressão, seguir um treino adequado, ter uma boa postura durante a atividade física, então possivelmente você não vai ter a síndrome do túnel do tarso, não. E aí eu te faço uma pergunta, tem que ter o dia de descanso também, né, doutor? Com certeza. A musculatura, como qualquer outro tecido do corpo humano, precisa descansar, por isso que a gente tem que dormir. E o descanso é bem importante para quem está fazendo atividade no ritmo maior, você percebe isso, não dá para treinar com a mesma intensidade todos os dias. É verdade. Entendeu? Porque uma hora o pezinho dói. E aí você fala, puxa vida, a gente precisa tanto dele, né, e para seguir aí com as atividades do dia. Aí você faz o treinamento, sobe muita escada, mas depois quando quer ir trabalhar não consegue direito. Vamos então mostrar o que você ia falar, porque assim, após descoberta e diagnosticada a síndrome, qual é aí o próximo passo? A gente vai falar de alguns tratamentos então, né? Entendi. Então, descoberta a síndrome diagnosticada, a gente vai pensar no tratamento. O tratamento tem 2 pilares principais. O primeiro pilar do tratamento seria tratar o sintoma. Certo. Você chega no médico, está com dor, você quer resolver esse problema, não importa qual a causa dele, de onde ele veio, entendeu? Então você quer tratar isso. Isso a gente vai lançar o que a gente já faz há muito tempo, na medicina, na ortopedia. Gelo, repouso, e anti-inflamatórios no momento, se você puder fazer uso deles. Enquanto ganhamos tempo para essa fase inicial, a gente trata a fase aguda. A gente continua tratando os sintomas em seguida, Nessa segunda parte começam os exercícios. Vamos fazer alguns então. Seria bem importante, o que acontece? Se você teve a dor porque sobrecarregou muito a musculatura, então primeiro vamos descansar um pouco, importante. Depois que a musculatura melhorou, você vai voltar a treiná-la mais, né, para estar pronta para a atividade. Isso aqui é um exercício simples que você pode fazer em casa, pode usar uma banda elástica como essa, pode usar uma toalha também, então qualquer pessoa pode fazer em casa. E nesse caso, a Antônia está trabalhando bastante a musculatura da panturrilha. Além disso, com a mesma banda ou com a toalha, ela também pode trabalhar a musculatura da coxa,
Exercício que a gente faz é a elevação da coxa com a perna toda esticada. Olha, legal. Só que lembrando, é importante que a pessoa esteja fora da crise, né? Fora da dor. Depois da primeira fase, depois da fase aguda. Tá. Aí sim que a gente vai começar a reabilitar. Muitas vezes, e eu acho bem importante, você ter pelo menos uma orientação de um profissional, principalmente um fisioterapeuta ou até um educador físico mesmo. Tá. Porque se a doença ocorreu, foi porque, de certa forma, você exacerbou muito. Então, pode ser que você erre novamente. Entendeu? Agora, por exemplo, doutor, te pergunto, é uma síndrome que ela vem devido a uma inflamação. Isso. Certo. Só que ele pode desinflamar sozinho e voltar a inflamar, enfim, com que frequência? Às vezes você tem ali, você cuida, você faz tudo direitinho e ele volta a inflamar. Aí, de fato, é algo que tenha um caso cirúrgico ou que a pessoa tem que realizar mais exames? Exatamente. Isso, quando a inflamação dura muito tempo, tá, é o que a gente chama da fase crônica. A doença cronificou. A doença, quando está crônica, ela tem mais dificuldade de ser tratada apenas com repouso, ser tratada com a fisioterapia. Tá? São poucos casos, são raros casos que chegam. É aquele paciente que teve a dor, teve a inflamação, mas mesmo assim continuou com o mesmo hábito, com a mesma atividade do dia a dia no trabalho, com a mesma atividade física, mesmo percebendo que não estava tudo bem. Tá. Então, ela manteve. Quando resolve tratar, o tratamento que a gente chama de tratamento clínico já fica mais difícil. É verdade. Então, nesse caso, a gente pode acabar precisando fazer uma cirurgia. Então, entendeu? tem cirurgia para Tem cirurgia para isso. Também. Tem cirurgia Para sim. descomprimir aí o Exatamente. Você já está sabendo tudo, Carol. Não, eu fico pensando, né? Porque como paciente, eu já tive, agora você falando todos, eu tenho certeza que foi isso aí que eu tive. Pode ter sido mesmo. Gente, a dor é realmente, você põe o pé no chão e fala, meu Deus, como eu vou dar o primeiro passo, assim. E é desesperador. Só que o processo cirúrgico, então, claro, não vão ser em todos os casos, como você está comentando, mas ele é eficiente. Muitas vezes é eficiente, tá? Ele é muito eficiente quando você consegue diagnosticar bem a causa. A causa é o segundo pilar. Eu falei que tinham dois. Um, tratar os sintomas, melhorar a sua vida, e a outra é descobrir a causa. A gente tem que tratar a causa. Às vezes a causa não foi apenas o fato de você ter tido uma corrida. Talvez você tenha um cisto lá, não foi percebido. Entendeu? Então você vai, trata bem, faz o exame e não percebe isso, melhora e a dor volta. Faz a cirurgia, muitas vezes descomprime o nervo naquela região do túnel, do tarso, depois você termina, na outra semana o paciente está com dor. Talvez ele tenha uma compressão em outra região. Entendeu? Talvez tinha um cisto lá, próximo ao nervo, numa região diferente daquela que você fez a cirurgia. Então é essencial descobrir a causa. A gente tem vários exames que podem fazer isso. De imagem, entendeu? Né? Exames de imagem. A gente tem também exames que a gente chama eletromiográficos, que é eletroneuromiografia. Ah, é? Você deve ter ouvido falar, um exame que a gente leva um choquinho. É muito comum para a síndrome do túnel do carpo. Tá. Entendeu? Porque quando leva o choque, tem a dor no imediata, assim. Nem sempre. Nem o sempre. exame, como é feito, ele consegue perceber que o seu nervo está doente. Que legal, acho que a gente nunca mostrou esses. Como é que chama o exame, doutor? Eletroneuromiografia. Nunca mostramos, né, Gláucia? A gente pode Não, deixar. Você volta então para trazer esse exame? Pode deixar para a próxima. É um aparelho? É Dá um para aparelho. trazer aqui ou é um aparelho? A gente teria que fazer fora? É um aparelho. A gente pode fazer fora. Combinado, nós vamos gravar isso aí para mostrar para o pessoal de casa. Só para fechar, deixa eu perguntar para Antônia, você já sentiu dor, não? Não, é muito raro, é mais igual ele falou, é mais no caso quando a gente usa o salto alto, salto fino, aí a gente sente um pouquinho de dorzinha na coluna. Então aí o caso dela já é outro, viu, doutor? Dá tudo para outra pauta. Outra pauta também, Carol. Mas os exercícios são esses, então, da perna esticadinha e do pezinho dobrado. Tem mais perguntinha para você, olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Lu, um beijo. Quando fico muito tempo em pé ou fazendo exercícios, meus 3 dedinhos do pé esquerdo ficam adormecidos e formigando. Pode ser essa síndrome? Nossa, que interessante. Tem relação, pode chegar aí até a parte do dedo, né? Pode sim, muitas vezes se confunde. Tá? A planta do pé vai até a região dos dedinhos também. Muitas vezes você pode sentir apenas uma região localizada. É incomum. Tá? Pode ser que não seja essa síndrome, mas não dá apenas para dizer que é ou não é por esse Tem que investigar, sintoma. Né? Teria que investigar. Há outras síndromes também, há outras síndromes relacionadas à compressão de nervos de outros nervos do pé também. Entendeu? Do mesmo jeito que tem esse nervo que passa na parte de dentro, também tem nervos passando na região de fora, eles também podem ser comprimidos e podem causar sintomas como que ela falou.
Tá aí. E olha, quem treina muito também, vou deixar até um depoimento que pode identificar, não sei se eu tive isso, eu acho, agora você falando que eu tive, mas uma panturrilha muito cansada de fazer corrida, muita subida e ficar na ponta do pé muito tempo, né, doutor? Forçar a panturrilha também dá uma dor, um formigamento, parece dar uma cãibra até. Mas pode ter sido isso mesmo, Carol. É, né? Porque os músculos da panturrilha, dos músculos saem os tendões. E alguns desses tendões passam junto ao nervo. Então você pode ter inflamado o tendão e acabou causando essa sensibilidade no nervo. Olha, gente, tem que cuidar. Tem que cuidar muito. Tem que cuidar, porque né? Para não evoluir. Eu vou agradecer ao Dr. João Paulo Cortez, que é ortopedista. A gente vai gravar, então, esse exame. Achei super interessante para ajudar o pessoal aí. E eu vou deixar o seu Instagram, que é o @Instituto Lerner. É isso, né? Tudo junto, @Instituto Lerner. Você já encontra o trabalho do doutor. E vou agradecer a Max Fama, maxfama.com.br, que mandou hoje essa linda Antônia. Agora já sabe o que você faz. Mas daí você conversa com ele para dor da coluna, é outra história. Tá bom? Obrigada. Doutor, Carol, obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima.